Se prepara, porque rapaz, eu confesso que amei esse protagonista. Pra mim, ele se tornou meu protagonista ideal. Todos deviam ser que nem ele. O cara é muito brabo. Então assiste esse vídeo até o final para poder saber mais dessa obra. E claro, né, desse protagonista também, porque eu tenho certeza que vocês vão amar demais ele. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também se inscrever no canal para poder receber mais recomendações como essa. E também ativa o sininho. Opa, eu sou o Siledare. Antes de tudo, eu tenho que te dizer que essa obra aqui que eu vou apresentar pra vocês, ele é um Isekai, mas com uma coisinha bem peculiar, que pra mim isso que se tornou o ponto forte da obra, que faz o leitor adorar muito. Pelo menos no meu caso foi assim, porque em comparação à novel, que apesar de não ter lido ela, e só dei uma passada de olho rapidinho, mas logo de cara assim você vê que novamente o ponto forte pra mim, que também foi um dos fatores, que foi o traço. Pra mim o mangá tá de parabéns, porque cara, olha só a diferença, o mangá tá bem mais bonito e bem mais detalhado. Mas em adaptação eu não sei te dizer qual foi o melhor, mas para o mangá eu acredito também que tá bem fiel ou até melhor do que a novel, porque tem obras que mesmo você não sabendo o material original, você percebe que tá bem rushado, com cenários bem bagunçados, faltando coisas. Nesse caso dessa daqui, eu acredito sim que tá bem fiel ou até melhor. E novamente trazendo em tona essa questão da arte, que pra mim ela está fantástica. É um dos pontos positivos da obra, porque pra mim ela deu um charme a mais na história e nos personagens. Eu não sei vocês, mas pra mim os personagens em geral do mangá estão muito bonitos. Tem obras que você vai lendo, você vai vendo que o autor dá um destaque bem a mais nos personagens principais, nos designs e tudo mais, deixando os outros personagens muito simples e só destacando mesmo os principais da história. Pra mim, isso daí é uma coisa que eu detesto demais, porque meio que parece que o mundo ou a história está bem morta. E nessa obra não acaba sendo bem isso. Você vê que ele dá um destaque a mais nos outros personagens em volta. Eles são bem moldados, vamos dizer assim. Claro que sempre tem um mais detalhado que o outro, mas visualmente todos estão bem bacanas. É uma coisinha besta minha, mas mesmo assim, isso é uma das coisas que eu gosto de prestar bastante atenção, porque é isso que meio que... Isso é um dos pontos que faz o mangá ou anime se tornar meu favorito. Também outra coisa que eu percebi foi as expressões dos personagens. Quando eu vejo as heroínas demonstrando uma expressão triste ou de raiva por causa de algum acontecimento, você começa a parece ficar mais sentimental ou com muito ódio de quem fez isso com elas. Pelo menos eu fiquei muito desses sentimentos ao ler essa obra. Caraca, o ódio quando alguém maltratava elas. Caraca, mas aí viu o protagonista e caraca, eu começava a comemorar e ficar satisfeito pra caramba. Mas claro que sempre tem aquelas expressões faciais mais cartunescas, como essa daqui do protagonista, quando ele começa a elaborar um plano malicioso por trás. Cara, eu rio demais com isso. O cara é muito bom, o personagem que dá satisfação. Mas claro, essas duas também não fica de fora, que você começa a gerar uma baita de uma paixão por ela tremenda. Eu vou dizendo que essa daqui é a minha favorita. Eu fiquei encantado demais com ela. E claro, não podemos esquecer que essa obra foi anunciado um anime. Se eu não me engano, vai ser lançado ele em abril. Já foi revelado o trailer e o visual de como ele vai ser. Que, meus amigos, eu tenho que dizer que, na minha opinião, já não curti tanto assim o visual. Ficou meio que estranho. Ele ficou mais ou menos, vamos dizer assim. Parece que ficou meio que aquele design de animes antigos. Mas o importante mesmo é se vai ser aquela adaptação fiel, né? Tô torcendo pra ser bem fiel. Eu sei que eu falei demais da arte dessa obra e do design, não tinha nem necessidade de falar tanto isso, mas meio que isso é um hobby meu. Porque eu disse que esse Isekai é um pouco peculiar. O protagonista foi reencarnado em um Isekai feminista, onde as mulheres têm muito mais privilégios do que os homens, que muitos homens acabam até sendo humilhados. Esse mundo é um mundo de otome game que o protagonista jogava antes dele morrer, que ele acabou sendo obrigado a jogar por causa da irmã dele. Que, meu Deus, quando você vai vendo o motivo disso, você ri pra caramba. E pra mim, que a comédia dessa história toda é esse atrito que ele tem com a irmã dele, que ambos os dois têm um baita de um grande atrito entre eles. Então, pra alguns pode ser a comédia, outros pode ser o motivo de ódio, né? Saca só? Porque não só foi ele que morreu, foi encarnou no outro mundo, a irmã dele também. Depois de uns anos da morte dele, ela também acabou morrendo. E ambos os dois reencarnou junto pra esse
nesse mundo, só que separados. Os dois não sabem disso, que eles estão reencarnados juntos nesse mundo. Cara, é bacana demais. É um dos pontos fortíssimos da obra. Mesmo os dois não sabendo disso, eles começam a desconfiar. Ambos os dois que acabam meio que naturalmente um odiando o outro. E a história que era para se decorrer como uma original acaba mudando certas coisas, porque ela acabou tomando o lugar dessa daqui, que é a heroína principal da história. Então acabou a história tomando um rumo diferente. O protagonista querendo ser só um mob, como que ele fala, sem destacar nada, acabou se destacando cada vez mais para tentar encaixar a história no rumo original, porque acaba virando um baita de uma bagunça. A irmã dele acaba tirando vários proveitos, devido que as mulheres têm mais privilégio. Cara, fica muito engraçado. Você vê que cada coisa que ele faz, cada frase zoeiras que ele faz, o cara é muito brabo. Sobre a relação desses dois, né, a relação de irmão, eu posso dizer que não é aquela relação típica, né, de animes, de irmãos, aquela relação incestuosa, que eu nem sei se existe essa palavra, mas se não existe, eu acabei de inventar agora. Não é nada disso, é aquela típica relação mesmo que você vê de irmão por aí, sempre tem brigas, um tentando passar a perna do outro, um zoando com o outro, mas relação bem assim. Então por isso que ele tava novamente jogando aquele Otome Game. Personalidade desse protagonista, que rapaz, o cara é muito figura, muitos vão adorar ele, porque ele tem aquela típica personalidade não de herói, e sim de meio que anti-herói. Então ele faz coisas que tem que fazer, fala o que tem que falar. Então por isso que na história muitos alunos dessa escola e muitos personagens detestam ele por causa disso. E cara, ninguém gosta dele. E nesse mundo há aquelas também famosas, aquelas hierarquias de nobre, plebeu, barão e etc. Tem essas coisas também. Então muitos nobres detestam ele. Ele solta cada frase, zoa os caras e tudo mais, principalmente nessa luta aqui, que foi pra mim a melhor cena do mangá até agora. Ele humilhou demais o príncipe e o grupinho dele. E nessa classe de hierarquia, lógico que quem tá mais próximo do topo é o que tem mais privilégios, principalmente as mulheres, né? Então elas, tem vezes que elas abusam pra caramba dos homens, e principalmente quem tá aí embaixo. Inclusive os homens são até obrigados a casar com elas. E o protagonista tá sempre fugindo disso. Um dos motivos que ele não quer também se destacar é por causa que ele quer sempre ficar na classezinha dele, de nobre, porque cada vez mais que ele vai subindo de classe, as personalidades das mulheres são cada vez piores, então ele não quer casar com a mulher assim, então acaba ficando muito engraçado disso, e sempre fica com um lado cômico bastante legal. E sobre essa melhor cena do mangá, na minha opinião, que foi a humilhação que o protagonista fez com o príncipe e o grupinho dele, que foi mais de merecido. Sim, as lutas são de mechas, eu nem sabia que ia ter cena de luta nessa história, mas as lutas são com esses robôs, que é uma coisa que eu detesto pra caramba, mas eu acabo nem ligando nessa história, porque o foco nem é nas lutas. Apesar de não ser o foco nas lutas, ainda assim são muito bem feitas. E do porquê foi mais que bem feita a humilhação dele, além dele ser surrado, foi humilhado também nos diálogos, que caraca, pra mim, quando o protagonista fala as verdades, o cara fala muito bem. Tem muitos diálogos fantásticos que ele joga na cara desses nobres falsos, né, que ele até fala mais pra frente. O cara mita pra caramba. Além também dele ser overpower pra caramba por causa de cash, meus amigos. Sim, quando ele tava jogando, ele comprou cash no jogo e comprou a melhor nave. Então o cara é OP pra caramba por causa disso. E também crédito a essa pá que ele usa na hora da batalha. Quando eu comecei a respeitar ele, foi no momento dessa daqui, que ela, que era pra ser a vilã da história toda, né, virando também uma das heroínas. Então a heroína são ambas dessas duas. Quando ela tava sendo humilhada pelo príncipe, ele foi o único que estendeu a mão pra ela e virou o cavaleiro dela, vamos dizer assim. Então por isso que ele foi pra batalha. Que cara, agora eu vou falar que nem o protagonista. Pô, o príncipe trocou ela aqui por essa daqui, na moral, eu prefiro bem mais ela, que era pra ser a vilã, que se tornou uma das heroínas principais. Eu gosto ambas das duas, mas essa daqui tem aquela típica personalidade de heroína principal mesmo, toda meiga, simpática e tudo mais. Ela também não é ruim, mas eu prefiro bem mais ela. Ela me encantou muito mais, porque é aquela pessoa firme, que dá a cara mesmo pra batalha e essas coisas assim. E falando logo que tem coisas que eu não tô contando e também deixando de contar, pra, claro, não dar spoiler e também não perder sua experiência na hora da leitura, porque esse mangá vai te dar uma boa experiência.
E como sempre, tem aqueles nobres filhos da mãe. O que é interessante nessas coisas todas nesse mundo é que isso tudo não acaba sendo exagerado. Esse preconceito todo que os nobres têm com as classes inferiores. Claro que é um mundo de fantasia, né? Mas mesmo assim é muito bem trabalhado. Há coisas que faz sentido, sem beirar o exagero. É tudo bem esquematizado. Então você vai vendo alguns nobres filhos da mãe humilhando principalmente essa daqui. Então as coisas que são abordadas, né? O autor conseguiu se expressar muito bem isso na história. Você vai vendo que os diálogos são muito bem elaborados. Do grupo do protagonista, ela é a única plebeia. Então acaba sendo abusado, esculachado, humilhado e tudo mais. Você começa a ter um baita de ódio das pessoas em volta, porque ela é a mais meiga, simpática. Também acaba gerando uma simpatia por ela e você acaba amando demais a relação dos três. Então quando ela é humilhada, nossa, você quer que logo chega o protagonista e surra todo mundo. E você começa a comemorar pra caramba quando acontece isso. Principalmente nessa cena aqui, que ele esculacha todo mundo na base do diálogo. O diálogo nessa história é uma coisa bastante agressiva, vamos dizer assim. É um ponto muito forte. Por isso que eu falo que o foco principal acaba nem sendo as lutas. Eu vou até dizer que nessa cena aqui também, né, nesse arco, vamos dizer assim, eu comecei a shippar mais ainda esses dois. Eu adorei mais ainda ela. Eu comecei a ter ódio mais ainda desses nobres, porque, pô, na moral, precisava surrar tanto esses dois? Não, foi totalmente desnecessário o que eles fizeram. Eu posso até dizer também que essa obra é um pouco violenta, porque eu nem imaginaria que seria nesse nível. Eu recomendo demais você ler essa obra, principalmente se você gosta desse estilo de protagonista, porque você não vai se arrepender e você vai adorar ele pra caramba, porque ele é um protagonista, vamos até dizer, fora do clichê. E claro, você vai amar também pra caramba essas duas. E também não podemos esquecer crédito a essa IA que anda sempre com o protagonista, na moral. Ele sempre esculacha o protagonista, sempre manda umas verdades para ele. A relação dos dois são muito figura. Então, se você não leu, depois desse vídeo, corre lá e lê. Se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou dessa obra. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. E se você até agora não deu joinha, deixa aí porque me ajuda pra caramba. E aproveita também e dá uma passadinha no canal, porque há outras diversas recomendações de animes, de mangás e até de novel, que vale muito a pena assistir. Então, novamente, muito obrigado e até a próxima. Fui!